aí, gente! Olá, pessoal, estamos aqui agora para falar um pouco sobre os lipídios. Os lipídios que muitos conhecem aí como os vilões da nossa história, né? O pessoal tem uma cisma danada dos lipídios, até mesmo porque eles têm uma mania de se alojarem no nosso corpo em regiões que ficam muito evidentes, né? Formando aí vários quebra-molas, algumas evidências que a gente não se agrada muito. Pois é, esses lipídios não são só vilões que oferecem risco, eles também têm funções importantíssimas no nosso corpo. Eles não estão ali à toa, né? Eles não estão no nosso organismo à toa. Eles fazem parte da constituição orgânica da nossa célula, os lipídios. Junto com os carboidratos, nós vamos encontrar também lipídios, vitaminas e proteínas. Só reforçando, são componentes orgânicos da nossa célula. Os lipídios, por sua natureza, eles são componentes que se dissolvem muito bem em álcool, são insolúveis em água. E aí, a água e o óleo se misturam? Não mistura, né? Não, por natureza, eles formam uma mistura heterogênea. Então, água e óleo, por natureza, se misturam. Eles não são immiscíveis, ou seja, a água não tem a capacidade de entrar entre as moléculas de lipídio e destruir as ligações. E aí dissolver esse lipídio. Ela não dissolve o lipídio, portanto, eles ficam lá na mesma vasilha, mas um separadão do outro, né? A gente conseguindo identificar os dois. É uma mistura química heterogênea. São formados também, assim como os carboidratos, são formados pela molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem esses constituintes. Só que com uma menor quantidade de oxigênio na estrutura. E aí, equivalendo isso ao dobro de calorias que a mesma quantidade de carboidrato. Eles são obtidos em alguns alimentos, mas o nosso corpo também possui capacidade de produzir alguns desses lipídios, como por exemplo os hormônios, testosterona, o hormônio sexual masculino, esse que dá a nossa característica secundária, relacionado à presença de pelos, ao desenvolvimento das gônadas, ou seja, das estruturas sexuais, a progesterona e também a reprodução. A progesterona e os estrogênios, que são os hormônios sexuais femininos, que dão aí as características secundárias do corpo feminino. E também a estrutura, responde pela estrutura reprodutiva feminina. Quanto às funções, ele produz, atua na produção de energia, onde 1 grama de lipídio ele é responsável por produzir 9 calorias de energia. Ele reduz o volume da alimentação e aumenta o tempo de digestão, ou seja, aí dá um sentido de saciedade, aquele sentimento de saciedade por maior tempo, já que ele tem leva um maior tempo de digestão, e aí a gente recomenda não comer alimentos ricos em lipídio, né? Alimentos que, como dizia minha santa vozinha, não comer comida pesada durante a noite, porque vai ter aí um sério trabalho para o nosso organismo nesse processo metabólico, e isso pode prejudicar inclusive o sono. Atua no transporte de vitaminas lipossolúveis. As vitaminas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As lipossolúveis são aquelas que são dissolvidas e até transportadas por lipídios. Ajuda a melhorar a palatabilidade dos alimentos. E aí a gente entende, porque a gente passa a entender porque que na hora de comer um alimento rico em lipídio, algumas pessoas têm aqueles que, principalmente que desenvolvem esse paladar para alimentos gordurosos, ficam bem mais empolgados na hora de comer uma comida gordurosa. Protege contra jejum prolongado, então tem uma função de proteção. Você entende por que o urso polar não anda morrendo de frio e nem de fome. Ele tem uma boa reserva de energia. E aí, durante aquele período de 6 longos meses sem atividades, né, ele fica lá reservado, tranquilo, em processo metabólico reduzido, já que ele hiberna. A hibernação nada mais é do que estamos num ambiente com escassez de alimento naquele período. O que o organismo vai fazer? Entrar num processo de hibernação, ou seja, uma redução de todas as funções e atividades metabólicas do organismo. Vai ficar funcionando no organismo do indivíduo somente o essencial para manter ele vivo. O cérebro ativo,
e o sangue circulando. E aí quando passar todo esse período, que volta aí, quem já assistiu o desenho do Pica-Pau, né, vê lá e o frio chegando, chegou o inverno, e aí começa de uma hora para outra o gelo tomando conta, e aí a fome bate cara a cara com o Pica-Pau, escassez de alimento. E o que ele vai fazer? Então assim a gente pensa também a estrutura. O urso polar, o Pica-Pau, é claro que não tem tanta reserva de adipócitos, ou seja, reserva de gordura, igualmente o urso polar. E aí o Pica-Pau vai ter um sofrimento maior. Então assim, aqueles que têm uma maior quantidade de gordura pode até no corpo, pode até sentir muita fome, mas se ele não se alimentar, ele tem a garantia de que o organismo dele vai começar a utilizar essa reserva de energia. As gorduras são consideradas a segunda fonte de energia do nosso corpo. Os carboidratos são a primeira fonte de energia do nosso corpo e as gorduras são a segunda fonte de energia do nosso organismo. Constitui as membranas celulares também. A membrana plasmática é constituída de uma membrana lipoproteica. Então ela tem uma constituição lipoproteica, melhor assim dizendo. Essa constituição lipoproteica indica dizer que ela tem lipídios e proteínas na sua estrutura. Protege da sustentação também aos nossos órgãos. Atua também, o caso da proteção contra impactos mecânicos, né, que possam vir um choque diretamente. Aqui, se eu for levar uma pancada na região da barriga, vai demorar aí uns 3 dias para essa ressonância chegar até o meu aparelho digestivo, porque tem muito adipócito aqui garantindo que eu estou bem protegido. Isso não é garantia também de que não vai sentir dor, então melhor evitar a porrada. Forma os tecidos adiposo, que protege os mamíferos do frio, como a gente citou, essa condição do urso polar e do Pica-Pau, que não é mamífero, mas a gente citou aí como um paralelo, o desenho do Pica-Pau. E pode obstruir a irrigação sanguínea, quando essas placas de gordura vão se formando na nossa corrente sanguínea, que é um local inadequado, e ele vai acontecer pela estrutura de colesterol, que vão se formar, aderir da placa a circulação sanguínea, aos vasos sanguíneos, e essa placa pode ser deslocada, ou elas podem aumentar em grande quantidade, e chegar um momento que obstrui a circulação sanguínea. Se essa placa for deslocada, ela vai bloquear o vaso lá mais na frente, e dali para frente não há irrigação sanguínea, e não havendo irrigação sanguínea, a célula entra em processo de necrose. Aquelas que deixam de receber o sangue rico em oxigênio entram em processo de necrose. Se isso acontecer lá na região do cérebro, nós vamos encontrar um paciente com acidente vascular cerebral. Então, quando essa placa de gordura ela é deslocada numa região como, por exemplo, o cérebro, e bloqueia a chegada de oxigênio às diversas regiões do cérebro, nós encontramos um indivíduo com AVC isquêmico. Quando há uma obstrução com rompimento do vaso, a pessoa vai ter um AVC hemorrágico. Se isso acontece lá no coração, é um infarto agudo de miocárdio. Se isso acontece em alguns membros inferiores, você vai encontrar um indivíduo com trombose, por exemplo. Então, essa variação dos acidentes vasculares vai depender da característica da área onde vai acontecer e do tipo de acidente vascular. Nós vamos encontrar paciente com diferentes tipos de problemas. Pode ser a trombose, pode ser o infarto, ou pode ser o AVC, acidente vascular cerebral. AVC é acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral se caracterizando por AVC hemorrágico ou AVC isquêmico. A isquemia é a ausência de oxigênio nessas células em razão da falta do fluxo sanguíneo naquela área. Os lipídios podem ser classificados em simples e compostos. Os lipídios de natureza simples, eles são substâncias que produzem o ácido graxo e glicerol quando decomposto, ou seja, constitui a unidade mínima aí da formação dos lipídios. Já os lipídios compostos, eles têm aí na sua unidade, né, a combinação de molécula de gordura com outros componentes, como por exemplo as proteínas. Nós temos um constituinte lipoproteico. Quando nós temos o lipídio combinado a um fosfato, nós vamos ter o fosfolipídio. Quando o lipídio aderido a uma molécula de glicose, nós vamos encontrar o glicolipídio. Então essa variação vai depender da substância com que esse lipídio vai estar se associando. Os lipídios derivados são aqueles que ácidos graxos saturados ou então os ácidos graxos não saturados, formando aí o glicerol e os esteroides, por exemplo, que vão se unir na formação do colesterol.
Os lipídios podem ser classificados em triglicerídeos, muito conhecidos, né, pela constituição. Tri significa três ácidos graxos e um glicerol. As subunidades que vão formar. Eles são carboidrato de reserva, funcionando como isolante térmico e também na formação da proteção mecânica. Estão presentes no nosso tecido adiposo. O fosfolipídio, formado por 2 ácidos graxos e um ácido fosfórico, e são fundamentais na constituição das membranas celulares, a membrana plasmática. O colesterol são estruturas de natureza mais complexa e eles só existem nos tecidos dos animais. Esses colesterol desempenham funções metabólicas muito importantes, atua na constituição também de membranas celulares. A bile, ela atua como substância que vai fazer a emulsificação dessas moléculas de gordura que estão presentes, por exemplo, no nosso duodeno, são os famosos sais biliares, vão atuar no transporte, na emulsificação dessa molécula de gordura para o transporte, vão ajudar a transportar. É como se fosse uma espécie de sabão que atua fazendo a limpeza do nosso aparelho digestivo. Ela é constituída de ácidos biliares, de fosfolipídios e de colesterol e de pigmentos biliares, além de íons inorgânicos. Nós encontramos um quadro que é representativo da concentração de lipídios no corpo masculino e no corpo feminino, como é a área de concentração desses lipídios, as diferentes regiões, de acordo com essa variação. As lipoproteínas são classificadas, ou seja, proteína associada com lipídios, são classificadas em quilomicron, que é a unidade mínima, menor unidade lipoproteica. Nós temos lipoproteína. Nós encontramos a lipoproteína de baixa densidade, que vocês vão encontrar lá no exame de sangue, no lipidograma, como VLDL. Significa lipoproteína de baixa densidade. Nós encontramos a lipoproteína de densidade intermediária, que é o ILDL. E nós encontramos a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. E encontramos a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL. Em outras palavras, HDL você chama de colesterol bom e o colesterol ruim chamado de VLDL. O LDL que o povo costuma chamar de o logo Deus leva, né? O HDL, hoje Deus livra. Os valores desse colesterol desejável, nós encontramos aqui a tabela representando os valores desejáveis da concentração de colesterol no organismo. Colesterol total, o ideal é que ele esteja abaixo de 200. O colesterol LDL, o ideal é que ele esteja abaixo de 130. E o HDL, o ideal é que ele esteja acima de 40. E aí nós trabalhamos para poder construir essa organização de quantidade, né, de concentrações de glicídios no nosso corpo. O triglicerídeo, o ideal é que ele esteja abaixo de 150. Então a gente fica nessa briga não só com a balança, mas com o organismo, para que essa concentração de colesterol ela esteja dentro desses parâmetros considerados parâmetros ideais para a quantidade desse componente no nosso organismo. Vemos a representação da presença dessa placa de colesterol na nossa circulação sanguínea. Como é que o LDL ele vai se abrigando, né, se agregando à nossa parede da artéria e vai se concentrando nessas áreas. Chega um momento em que o nosso corpo não tem muito o que fazer. E aí é conviver com uma situação inusitada que requer de nós um comportamento para trabalhar na redução dessa placa de gordura. Alguns alimentos. As células adipócitas, elas apresentam aí essa característica esbranquiçada justamente pela alta concentração de lipídios que vão se formar no nosso corpo. Então, para o momento é isso. Muito obrigado pela paciência. A gente se encontra na nossa aula sobre vitaminas. Até mais.